E aí, tudo certo? Vamos lá para mais uma aula de história? Lembra que na aula passada a prof falou que nós somos seres sociais, certo? Porque a gente vive em comunidade, vive com as outras pessoas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa convivência, certo? Que é viver na companhia de outras pessoas, né? De outros seres. Então, nós fomos feitos para sermos seres sociais. Então, a gente precisa um do outro, a gente precisa ter convivência com outras pessoas, pessoas da nossa família, nossos amigos, pessoas da escola, certo? Nenhuma pessoa vive absolutamente isolada ou sozinha, certo? Normalmente, inclusive, quando algumas pessoas vivem muito sozinhas, elas ficam doentes, porque a gente precisa conversar com o outro, ter essa troca, né? Dar carinho, receber carinho. Então, assim, a convivência, ela pode ser difícil, tá? Porque a gente tem opiniões diferentes. Eu tenho opiniões diferentes de vocês dos coleguinhas de vocês, do pai, da mãe. Então, por isso que é muito difícil. Mas mesmo sendo difícil, a gente precisa ter esse convívio com as outras pessoas. Às vezes a gente pensa de uma maneira, aí outra pessoa pensa de outra. Só que o que a gente tem que fazer é se colocar no lugar do outro. Uma coisa que a prof sempre fala lá na sala. Lembra? Então, assim, a primeira convivência do ser humano é com quem? Com a família. Muito bem para quem lembrou, certo? Com os seus familiares. Com o pai, com a mãe, certo? Depois vem os coleguinhas, né? Vem a escola. Daí vem as outras partes também. Aula de natação, academia, aula de balé, de robótica. Lembra que a gente falou na aula passada? Mas a nossa primeira família com quem nosso primeiro contato com quem a gente convive é com a nossa família, são os nossos familiares. Tem duas coisas que são muito importantes, dois valores, para que a gente conviva bem com o outro, que é o respeito e a solidariedade. Se eu respeitar a opinião de todos e se eu for solidário, a nossa convivência vai melhorar muito, certo? Eu vejo por vocês na sala. Quando vocês respeitam 100% as regras, 100% os colegas, certo? Quando vocês são solidários, ajudam, o que acontece? A nossa aula é 100%. As brincadeiras são 100%, as brincadeiras no parque, porque aí vocês não ficam sem parque, não tem desavenças, não tem brigas. Então, se a gente tem respeito e solidariedade, são duas coisas muito importantes, certo? Principais regras de convivência. Essas são umas das principais. Tem muitas outras, mas são as que a prof colocou com o que a gente deve ter e com o que a gente trabalha lá na nossa sala. Lembra que a prof vive falando para vocês? Então, vamos ver quais são. Compartilhar, certo? Compartilhar é o quê? Pode ser uma experiência, né? Pode ser um exemplo com um amigo, pode ser compartilhar um lanche, certo? Tratar o próximo da mesma forma que deseja ser tratado. Ou seja, se você empurrou um amigo, você tem que pensar: opa, será que eu gostaria de ser empurrado também? Não, né? Então vamos pensar um pouquinho. Cumprimentar, às vezes um boa tarde, um bom dia, né? São regras de convivência. Você está mostrando que você tem respeito. Esperar com paciência. Então, lembra que a prof falou que tudo tem momento? Então, tudo tem momento. Esperar com paciência é um momento. Não gritar, não bater ou brigar com os outros. Isso é muito importante. Ser educado. Ser educado também é falar bom dia, boa tarde. Como você vai? Pergunta como que o amigo tá. Também é ser educado. Respeitar o pensamento das outras pessoas. Cada um tem a sua família, um modo de pensar. Então não dá de eu comparar minha família com a outra família. Não dá de eu me comparar o jeito que eu estudo com o jeito que o meu amigo estuda. Cada um tem uma maneira,
certo? Cada um é muito bom em alguma coisa, né? Mas nem todo mundo é bom em tudo. Então, a gente tem que respeitar as outras pessoas. Pedir desculpas, saber quando a gente está errado, certo? Dizer por favor e obrigado, que são muito importantes. Então, essas são algumas das regras de convivência que a gente tem, ok? Também precisamos de valores e de princípios, certo? O que são valores e princípios? É aquilo que a gente já conversou. Ter diálogo, respeitar, ser solidário, ter ética. São coisas que a gente carrega desde pequenininho com a gente. Então, ó, além das principais regras, a gente precisa dessas, que é não mentir, respeitar o próximo, cuidar do ambiente onde a gente vive. Então, o ambiente na sua casa. Você gostaria de chegar na sua casa, no seu quarto, ter um monte de lixo espalhado? Você não ia conseguir nem deitar na sua cama. O meio ambiente também não gosta. As árvores também não gostam. Então, a gente tem que cuidar, certo? Respeitar os mais velhos, eles já passaram por muitas coisas e eles têm muita experiência para contar para a gente. Não exigir coisas desnecessárias. O que significa isso? Às vezes você quer porque quer brincar com algum amigo. Às vezes não é o momento, certo? Aí a gente tem que entender. Ouvir com atenção, aceitar ser corrigido, entender suas responsabilidades. O que é entender suas responsabilidades? Vocês aí de casa têm responsabilidades, certo? Eu tenho certeza que todo mundo aí de casa tem todas as responsabilidades. Tem gente que arruma a cama, tem gente que ajuda a fazer o almoço, tem gente que ajuda a lavar a louça, tem gente que ajuda a colocar a mesa. Tem gente... Qual é a principal responsabilidade de vocês? Será que alguém aí de casa sabe me dizer qual é a principal? Vamos pensar um pouquinho? Vocês têm uma principal responsabilidade, que é estudar. Estudar é uma responsabilidade de vocês. Não dá para prof estudar por vocês, ou o pai, ou a mãe, ou o irmão mais velho, certo, Henrique? Então, a responsabilidade que vocês têm é de estudar. Isso também são regras de convivência. Eu saber que em um certo momento eu preciso estar fazendo alguma coisa, e o meu pai e a minha mãe vai estar fazendo outra atividade, ok? Então, a prof trouxe aqui algumas orientações para a boa convivência da escola. Cuidar e respeitar todos os espaços, estudar em silêncio, andar devagar e em fila, andar de sair correndo toda hora, né? Respeitar os colegas, falar baixo e respeitar, colaborar com os colegas, com a prof, cuidar do seu material, isso é muito importante. Tem que cuidar do material. Muito, certo? Certo, Lorenzo? Então, vamos lá. Então, assim, ouvir com atenção quando a prof fala, quando os pais de vocês falam e explicam, certo? Porque nesse momento, o que acontece com o papai e com a mamãe? São eles que estão diretamente com vocês. Às vezes a prof explica de uma maneira, mas nem sempre é a maneira com que o pai e a mãe explicam. Mas vocês também têm que ouvir com atenção, certo? Então, agora, depois de tudo isso que a prof explicou, na página 114, a gente vai falar um pouquinho sobre regras de convivência e depois vai fazer algumas atividades, certo? Então, vamos lá. Na página 114 diz assim: na convivência familiar ou em qualquer outro tipo de grupo que você convive, é fundamental existir respeito e colaboração. Foi o que a gente falou até agora, certo? Então, para isso, utilizamos palavras mágicas, que elas tornam o nosso relacionamento muito mais harmonioso, feliz, certo? Todo mundo sai bem. Quando a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, está servida, com licença, perguntar se o amigo quer algum lanche, alguma coisa que você tem, certo? Perguntar se ele quer brincar no parque. Dizer obrigada, dizer desculpa, são coisas tranquilas, fáceis que a gente pode fazer no nosso dia a dia e que melhora muito, ok? Então, agora, na página 115, vocês vão observar aquela imagem, tá? Esse grupo de pessoas é uma família. Será que é uma família atual ou é uma família antiga? Quero que vocês observem. Observa a roupa,
observa os móveis. Será que tem tecnologia ali? Então, observa. Será que, olha só, primeiro de tudo, já é um quadro. Então, vamos prestar atenção. Será que é uma família antiga ou uma família atual? E embaixo você vai justificar a sua resposta. Ou seja, você vai pôr por que você escolheu. Por exemplo, se é uma família atual, o que tem de atual naquela imagem? E se é uma família antiga, o que tem de antigo na imagem? Certo? Agora, na 2, vocês vão comparar a foto anterior com a foto da sua família e escrever as semelhanças, o que tem de parecido, e a diferença. Então, por exemplo, semelhança. Será que tem ali, por exemplo, um pai, uma mãe, uns irmãos? Aí estão fazendo uma tarefa, por exemplo, né? Estão reunidos perto de uma mesa. Será que são coisas que vocês fazem? Quais são as diferenças? Por exemplo, o local, a roupa. Então, pensem um pouquinho, a partir daquela imagem ali. Agora, na 3. A Tina, lembra da Tina, da árvore genealógica? Ela faz parte de uma família, assim como vocês. Então, agora a gente vai observar a árvore genealógica da Tina para dizer ali, ó, nome dos pais, nome dos avós paternos, depois dos avós maternos, e a família da Tina é formada por quantas pessoas? Então, ó, a prof trouxe aqui a árvore dela. Então, vamos ver, ó. Lá perguntou, quais são os nomes dos pais? Então, ó, ela tem uma irmã que se chama Ana, um pai que se chama Pedro e uma mãe que se chama Maria. Então, você vai colocar agora lá, ó, nome dos pais. O Pedro, que é o pai, e a Maria, que é a mãe. E depois, nome dos avós paternos. Lembrando, os avós paternos, eles ficam na parte de cima do pai, paterno, certo? Quem é o avô? Muito bem, é o Jorge. Quem é a avó materna? A Marta. Então, vocês vão colocar lá, o Jorge e a Marta. Depois, vocês vão observar quem são os avós maternos. Maternos fica onde? Em cima da mãe. Então, ó, o avô materno é o Carlos e a avó materna é a Beatriz, né, Beatriz? Então, vocês vão colocar lá. Nome dos avós maternos da mãe, Carlos e a Beatriz. E a família da Tina, ela é formada por quantas pessoas? Então, a gente vai contar quantas pessoas tem na família da Tina. Então, tem a Tina, tem a irmã, tem o pai, tem a mãe, tem os dois avós paternos e depois os dois avós maternos. Então, a gente tem 8 pessoas. Muito bem. Depois, na 4, vocês vão marcar um X nas atitudes que representam uma convivência positiva na sua casa. Então, você vai ver, na sua casa, manter o seu quarto organizado e cuidar dos seus pertences. Então, isso representa uma forma de convivência? Se sim, você vai fazer um X. Se não, deixa em branco. Certo? Na 5, podemos conviver também com o grupo dos vizinhos e percebemos que, né, gentileza torna uma relação mais harmoniosa, certo? Escrever uma atitude positiva que você possa ter com um vizinho ou que ele possa ter com você. Então, por exemplo, quando você passa pelo vizinho no elevador, o que você pode estar falando? Bom dia, boa tarde, boa noite, perguntar se está tudo bem, certo? São formas da gente conviver com os nossos vizinhos e eles a mesma coisa, ok? Então, assim, agora vocês vão fazer uma última atividade que é no caderno de desenho, tá? Você vai escolher as regras de convivência que você mais usa, que você pratica no seu dia a dia. Por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada, com licença, por favor. E você vai desenhá-las no caderno de desenho. Pode ser você junto com um colega e você falando para o colega. Pode ser você junto com a sua família. Pode ser você com a prof. Você que vai escolher. Você vai fazer lá no seu caderno de desenho. Certo? Então, essas são as nossas atividades de hoje. Lembrem-se que eu sempre acredito em vocês. Vocês são inteligentes e capazes. E vamos lá para mais uma aula, então. Fechou? Beijo, até mais!